Disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Já estamos no tempo comum, mas esta festa da solenidade do corpo e do sangue de Jesus, ela praticamente encerra esse período de ação do Cristo no meio de nós, do Cristo histórico, do Cristo homem encarnado, feito homem no meio da humanidade. A tradição do corpo e do sangue de Cristo, essa festa da solenidade, ela tem a sua origem dada conta de uma monja que vivia diferente dos religiosos seculares. Os mosteiros são aqueles locais onde padres e freiras, pessoas que se entregam a uma vida de oração, vivem enclausurada, fora do convívio social, do meio cultural, da realidade social, estão lá distantes, geralmente bem distante, afastado da cidade. Então essa monja, ela vinha tendo sempre visões, e em suas visões, em seus sonhos, tinha sempre a lua brilhando e uma mancha na lua. E ela começou a se inquietar por esse sonho, por essas visões. Até que um dia o próprio Jesus apareceu em um dos seus sonhos, em uma de suas visões, e disse para ela que a lua era a igreja de Cristo, a sua igreja, que deveria brilhar sobre a face da terra. E assim também nós, enquanto igreja, devemos brilhar para sermos sinais no mundo conturbado, no mundo cheio de inquietações, no mundo cheio de desordem. A igreja precisa brilhar. Mas ainda a mancha que estava na lua. E o próprio Jesus vai dizer que a mancha é justamente a falta, a ausência da celebração do seu corpo e do seu sangue. Porque já se tinha as missas e só se celebrava na Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo na missa. Mas ainda faltava essa solenidade. Era justamente a ausência para deixar resplandecer de forma transparente, de forma de transfiguração precisava. Então, até que o Papa chegou ao ouvido do Papa, que na época era bispo, tornou-se cardeal, e na época que ele era bispo, em uma cidade vizinha próxima de onde ficava o mosteiro, o Papa Urbano declara então, pelo ano de 1264, a solenidade do corpo e sangue de Cristo, em toda
a igreja já passa a celebrar essa solenidade. Só que não tinha tanto ênfase, não tinha tanta força. Até que um dia, isso conta os relatos, e dizem que existe até hoje em Roma, lá no santuário de Roma. Um dia um Papa estava celebrando e duvidou de que realmente ali era o corpo de Cristo. E no momento da elevação da Eucaristia, começa a sangrar. Aquele pão que era branco, a hóstia, torna-se vermelha e começa a escorrer por entre seus dedos o sangue. E aí, imediatamente, se recolhe aquele pedaço de carne. Dizem que a hóstia se transformou num pedaço de carne e se guarda essa relíquia até hoje, o corpo de Cristo, o sangue, juntamente com as alfaias, com o cálice, com a água, com tudo aquilo que estava sendo celebrado. Mas o importante de tudo isso é que a primeira leitura fala que Deus envia o maná para o povo que está no caminho da terra prometida. O corpo e o sangue de Cristo se tornam maná em nossas vidas quando